Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ao momento da palavra. Deixa eu ver se está funcionando o meu passador aqui, que aí o Jorge fica tranquilo lá. Opa, tá aí. Deixa aqui. Está liberado. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nessa noite eu quero falar acerca das distrações dessa vida e o cuidado que a gente precisa ter para continuar acordados. Então vamos relembrar aqui uma coisa. Aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo, igual a música que cantamos aqui, amém? Amém? Aguardamos a volta do Senhor. Ele um dia desse voltará em glória, em poder, para resgatar a noiva, eu e você, a igreja. A primeira vinda do Senhor, Ele veio como servo, Ele veio humilde, Ele veio como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas a segunda vinda do Senhor, Ele virá em glória, Ele virá em poder, Ele virá em majestade. Ele não virá como servo, Ele virá como Senhor dos senhores. Ele não virá como o Cordeiro, Ele virá como o leão da tribo de Judá. E nós, a noiva, encontraremos com o Senhor nos ares. Um dia maravilhoso, um dia que eu e você precisamos desejar viver. Esse deve ser o nosso maior propósito de vida. Então, a grande pergunta que todos nós fazemos é quando vai ser esse dia. Fala para mim, quando que vai ser esse dia? Quando vai ser esse dia? Não é? Quando vai ser esse dia? Esse é o grande enigma, né? E nós perseguimos quando que vai ser esse dia, né? E se fala assim, hoje nós vamos dar a dia e a hora, a igreja vai e enche, né? Porque as pessoas querem saber esse dia. Na verdade, o texto, né, que vamos ler aqui, começa assim, ó. Marcos, o capítulo 13, do versículo 32 ao 33, depois a gente vai pular do 35 para o 37, diz assim, ó: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Lê comigo isso aqui. Se ele vier de repente, fala. Que não os encontre dormindo. O que lhes digo? Digo a todos, vigiem. Então, queridos, o dia e a hora não sabemos. O texto bíblico diz que não sabemos, mas o Senhor Jesus nos alerta que nós precisamos ficar vigilantes. Por quê? Porque ao chegar o maravilhoso dia, eu e você não podemos estar dormindo. Eu e você não podemos estar alheios. Eu e você não podemos estar distraídos. E então ser surpreendido, como muitos serão, no dia da volta do Senhor Jesus. Então fala para o teu irmão, acorda, vê se vigia. É um rap isso aí, tá? Lá para trás a gente já foi rapper. Acorda, vê se vigia. Então, queridos, apesar do Senhor Jesus Cristo não nos revelar o dia, não nos revelar a hora, Ele nos dá várias informações preciosas, Ele nos dá várias informações importantes que nos ajudam a perceber o tempo da vinda. Ele nos dá vários detalhes que nos ajuda a entender alguns detalhes do tempo de sua vinda. E um desses textos é o texto de Lucas. O texto de Lucas 17 também fala da vinda de Jesus. E fala assim, ó: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo.
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que Filho do Homem for revelado. Então, o Senhor faz uma comparação do dia da volta dele, ele faz uma comparação com os dias de Noé. Vamos fazer um combinado aqui. Se eu falar Moisés, você entende Noé, amém? Porque, rapaz, né? Se eu falar Moisés, você vai entender Noé. Né? A gente fala muito de Moisés e pouco de Noé, né? Bom, a volta do Senhor, o Senhor fala, viu, vai ser tal como foi no dia de Noé, tal como foi no dia de Ló. Então, e mais do que nos dizer que vai ser, a volta do Senhor vai ser um dia normal, mais do que nos dizer que vai ser um dia surpreendente, que vai ser um dia inesperado, mais do que isso, o Senhor nos dá uma clara noção da sociedade do tempo do fim. E aqui é o grande alerta para nós. Mais do que dizer que vai ser algo de repente, inesperado, mais do que isso, o texto nos dá uma clara noção de como é a sociedade do tempo do fim, do tempo da volta do Senhor. E como é essa sociedade? Igualzinha a do tempo de Noé, igualzinha a do tempo de Ló. A sociedade do tempo do fim, a sociedade que será surpreendida com a volta do Senhor, vai ser igual à sociedade que foi surpreendida com o dilúvio. Vai ser igual ao povo que foi surpreendido com fogo e enxofre que desceu do céu, no tempo de Ló. Então, no tempo de Noé, você conhece lá da classe da escola dominical, no tempo de Noé, queridos, o que tinha de marcante naquela sociedade? Uma das coisas é que romperam com todos os princípios de Deus. Romperam com todos os princípios. Viviam sem limites. A maldade, a violência, a perversidade era tamanha que Deus falou assim: olha, me arrependi de ter feito o homem. Me arrependi de ter feito o homem colocado na terra. Eu vou banir. Olha o ponto que Deus chegou. Eu vou banir o homem da face da terra. Tamanha perversidade, tamanho a maldade, tamanho a falta de princípios. Um texto de Gênesis 6, 5 fala que tudo que o homem fazia e se movia era para o mal. Só pensava e maquinava o mal, mais nada. Tudo que dava na teia do homem, da sociedade do tempo de Noé, era maldade. Era maldade. Então Deus decretou: vou banir o homem da face da terra. E veio juízo, veio dilúvio, veio dilúvio. E surpreendeu a todos. Então, o Senhor também compara a sociedade do tempo do fim com a sociedade do tempo de Ló, onde a perversidade chegou até a tampa. Olha esse texto aqui, para você ter um pouquinho da noção do que era o povo do tempo de Ló. O Senhor envia 2 anjos até a família de Ló, e aí, olha o que o povo fez. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens, de toda a parte da cidade, de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disse: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Essas relações é aquelas mesmo que você está pensando. Viu? A perversidade, a imoralidade foi tamanha que não respeitaram nem os anjos. E veja outro detalhe. Todos os homens, nos Capum, de toda a parte da cidade, de todo o bairro, de toda a cultura, do nível, do rico ao pobre, todos, de toda parte, do mais jovem ao mais velho, entenda, a imoralidade era tamanha que ela alastrou por gerações.
Não é que a geração mais jovem era mais imoral que a mais velha, não. O negócio estava nivelado e lá embaixo, bem longe dos princípios de Deus, bem lá embaixo. Não tinha, que às vezes, queridos, há uma coisa maligna que acha que o pecado é coisa de pobre. Sabe? Parece que pecado, parece que maldade, parece que imoralidade, parece que violência é coisa, viu? Deixa eu dizer, isso é coisa do ser humano. E está aqui. Todos os homens, de todas as partes, do mais jovem ao mais velho, todos tomados pela imoralidade, sem freio, sem princípios e bem longe dos princípios de Deus. Então, o que aconteceu? Isso acendeu a ira do Senhor. Acendeu a ira do Senhor e veio juízo sobre essa cidade, sobre esse povo. Então, queridos, a primeira marca, não é? O Senhor está comparando a sociedade de Ló, a sociedade do tempo de Noé, com a nossa sociedade, com a sociedade do tempo do fim, e a gente precisa ver se faz sentido. A primeira marca da sociedade do tempo do fim, a sociedade que será surpreendida com a volta do Senhor, é que romperam com todos os princípios de Deus. Romperam com todos os princípios de Deus. Assim foi com Ló, assim foi no tempo de Ló, assim foi no tempo de Moisés, de Noé. Assimilaram o erro como o certo. Assimilar o erro como certo. A maldade tornou-se normal. O abominável se tornou normal, aceito. Não, normal. Então, queridos, toda vez que você lê na Bíblia, e algumas versões fala iniquidade, você precisa entender o seguinte: é o pecado que vem sendo praticado sucessivamente, geração por geração, do mais velho ao mais jovem, sucessivamente, por anos, por décadas. Então, esse pecado, ele é assimilado pela sociedade e é incorporado à cultura. As pessoas acham que aquele pecado é algo cultural, já não trata mais como pecado. Fala assim, não, o povo daqui é assim. Não é assim, é pecado. E pecado praticado por gerações é iniquidade. Então, a marca da sociedade do fim é o quê? Uma sociedade sem limites, sem freio, compulsiva, buscando de uma forma desenfreada o seu prazer, o seu bem-estar. Alguma semelhança com a dos nossos dias? Guarda aí. Essa é a primeira marca. Uma sociedade compulsiva. Tudo que faz com toda a intensidade, como se não tivesse amanhã. Aqui tem um texto interessante que diz o seguinte: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Olha isso. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Viu? Raciocina comigo aqui. Nada perceberam. Essa é uma outra marca da sociedade do fim. Uma cegueira espiritual. Nada perceberam. Então pensa comigo, Noé construiu a arca, levou muitos anos para construir, não me recordo quantos anos, mas bastante tempo para construir a arca. Encerrou a construção da arca, não é? E de repente os animais fazem filinha um atrás do outro e começa a entrar na arca e ninguém percebeu, não gerou notícia. Ninguém falou assim, nossa, que coisa, viu? Sabe o maluco lá da arca? Viu? E eu diria isso, Marcão, sabe o maluco lá da arca? Você viu os animais entrando de parzinho um do lado do outro? Cara, que coisa impressionante, viu? Não teve isso. Nada perceberam.
Nada perceberam. Ninguém achou nada de muito estranho. Ninguém achou nada sobrenatural. Mas que maluco, sabe? Não deu notícia. Não deu ibope. Isso não foi notícia. Então uma pergunta que eu fiz é: o que distraía esse povo? O que cegava esse povo? Estavam envolvidos no quê? Que não perceberam que o juízo de Deus era iminente. Não perceberam que o juízo de Deus estava às portas. Sabe, eu tenho a resposta. Sabe no que elas estavam envolvidas? Estavam envolvidas com elas mesmas. Estavam envolvidas, focadas e bem focadas nos seus projetos pessoais de vida. Focado nos seus projetos pessoais de vida. Sabe, projetos que em seguida seriam sufocados pelo dilúvio. Estavam construindo os seus sonhos, que dias depois seria inundado pelo dilúvio, ou seria torrado pelo fogo e enxofre que desceu do céu. Então, o texto mostra, o texto que a gente colocou, que eu vou voltar aqui, ó. Ele mostra a rotina. Esse texto aqui mostra a rotina do povo no tempo de Noé e no tempo de Ló. A rotina de vida. No tempo de Noé, olha lá a rotina. Era isso, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Já no tempo de Ló, a rotina era essa: comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Essa era a rotina. Esse era o dia a dia desse povo. Veja que o texto bíblico não está falando que no tempo de Noé eles matavam, assassinavam, violentavam, brigavam, mentiam. Não, o texto não está falando isso. Apesar desse povo ser um povo sem limite, sem freio, sem princípio, eles estavam envolvidos com coisas lícitas. Fala assim: meu Deus, viu? Apesar de ser uma sociedade corrompida e sem freio, eles estavam envolvidos com coisas lícitas, com coisas corretas, com coisas honestas. O texto bíblico está falando das distrações. O texto bíblico está falando das distrações que roubam a sensibilidade daquilo que é espiritual. Sabe o que é? Roubou a sensibilidade, não perceberam o juízo de Deus. Estavam construindo, edificando, comprando, plantando, algo que seria destruído daí 2 dias, 1 dia, amanhã, daqui a pouco. Então, o texto está falando, queridos, de coisas lícitas, como festejar. É lícito festejar? É lícito passear? É lícito comprar, vender, construir, trabalhar? Sim, né? É lícito. Mas podem se tornar verdadeiras distrações nas nossas vidas e nos roubar a sensibilidade espiritual, nos colocando num sono profundo. Lembra do alerta de Jesus? Né? Lembra do alerta de Jesus? Vigiai, vigiai, para que no dia que ele vier, não encontre vocês dormindo. Entende? As distrações envolvidas demais com o agora de uma vida terrena e completamente alheios à realidade espiritual. Essa é a marca, né? Mais uma evidência da sociedade do fim, envolvida demais com o agora, com a vida terrena e completamente desplugado, desligado das questões espirituais. Então, isso aqui, sabe o que isso aqui está falando? Isso está falando que a sociedade do fim será tomada pelo materialismo. Materialismo. Sabe o que é o materialismo, queridos? É um desejo desenfreado por coisas, por ter, por bem-estar, por possuir. Isso é o materialismo. Prazer desesperado por coisas. Coisas lícitas. Coisas lícitas.
mas que acaba sendo um que rouba de nós a visão espiritual, rouba de nós a visão do eterno, e a gente fica envolvido com aquilo que é passageiro, aquilo que é efêmero, aquilo que é temporário. Então, vamos fazer aqui um resumo. Primeira marca da sociedade do tempo do fim: sem freio, sem limite, sem princípios. Segunda marca: focado no prazer, no bem-estar, no materialismo. Terceira marca: sono espiritual. Não percebem. Não percebem. Não percebem o reino do Espírito. Não percebem o que Deus está fazendo. Não percebem. Então veja que se essa rotina não é essa rotina aqui do dia a dia, não é bem familiar, né? De segunda a sexta, o que as pessoas fazem? Plantar, construir, comprar, vender, é isso? Segunda a sexta é isso: plantar, construir, vender, focados nisso. E tremendamente focados nisso. Aí da sexta-feira, 5:30 da tarde, o que eles gritam? Sextou! Sextou! E agora eles vão fazer o quê? Festejar, comer e beber e festejar. Porque na segunda-feira eles voltam para comprar, vender, plantar, construir. E depois beber e comer e festejar. É isso. É isso. É isso. Fazem tudo isso de uma forma, com uma intensidade muito grande, como se não houvesse amanhã. Então, queridos, ficam focados na terra. Ficam focados na terra. E perdem a sensibilidade do espiritual. Perdem a sensibilidade da prioridade. O materialismo é isso. Nos rouba o senso de prioridade. É justo ter? Amém? É justo ter. É justo comprar? É necessário trabalhar? Sim. O problema é que um foco exclusivo e intenso nisso nos rouba o senso de prioridade. Nos rouba o senso de prioridade. E alguns desses focados na terra, focado nas coisas desse mundo, quando buscam a Deus, estão contaminados pelo materialismo. Estão contaminados com o efêmero, com o passageiro, com o ter, com o possuir. Estão contaminados com a necessidade do mundo agora. E elas buscam a Deus para quê? Para atender aos seus desejos para essa vida terrena. Buscam a Deus para ter mais coisas, porque eu mereço, porque eu preciso, porque não é possível que eu continue nessa vida difícil. Você entende? Buscam a Deus motivada pelos anseios de uma vida terrena. Então, tudo o que fazem, fazem pensando nessa vida e não na vida espiritual. E não nos propósitos de Deus. Então, tem um texto que eu já abordei aqui com vocês, que é o texto de 1 Coríntios, o capítulo 15 e o versículo 19. Já usei bastante aqui, que fala assim, ó: se a nossa esperança em Cristo, se o nosso relacionamento com Cristo, se o que nos motiva a cultivar relacionamento com Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Estão comigo? Eu falei assim: não é possível. Vamos pesquisar, temos várias versões bíblicas, então vamos pesquisar outras versões. Está muito estúpido esse texto, está muito grosseiro esse texto. Então vamos ver o que diz as versões mais antigas, né? A Almeida Revista e Corrigida fala assim: somos os mais miseráveis. A NVI que eu uso, somos os mais dignos de compaixão. A linguagem de hoje que o João usa, fala os mais infelizes. Viu, queridos? Se buscamos a Deus, presos à realidade terrena, nos fazemos os mais infelizes, os mais miseráveis, os mais dignos de compaixão. Os mais dignos de compaixão. Completamente pobres espiritual.
presos a essa terra. Então, o materialismo rouba o senso de valor das coisas. O materialismo ofusca a visão e nos rouba o senso de prioridade. A gente começa a valorizar o passageiro e desprezar, né, o que é eterno. A gente começa a buscar o agora e ignora o amanhã. A gente começa a valorizar muito aquilo que é supérfluo e despreza aquilo que tem valor. É isso que o materialismo faz. E eu sei que quando a gente fala de materialismo, né, eu sei pelo meu coração, né, quando a gente fala de materialismo, a gente fala assim, glória a Deus, o pastor não está falando comigo. Né? Não é isso? Glória a Deus, ufa, eu tenho meu carrinho surrado, tenho uma casinha modesta, hoje a pregação não é para mim, que pena que o irmão fulano não veio na igreja, não é? A gente fica com esse papo, né? Puxa, a pregação hoje era para ele, não é? Vamos junto. Queridos, o materialismo, guarda isso com você, rouba o senso de prioridade. Então, todos vocês aqui conhecem a passagem, a parábola do banquete? Todos lembram a parábola do banquete? Se você quiser, abre a tua Bíblia aí, eu não trouxe o slide ali, Lucas 14, só para a gente acompanhar, eu não vou ler o texto, tá? Só para a gente acompanhar aqui. Lucas 14, o versículo... a partir do versículo 15, eu falo para você aqui a hora que eu for ler algum deles. A parábola do banquete é o seguinte: o rei ia oferecer um banquete de casamento de seu filho. Imagina a festa. Casamento do filho do rei, casamento do príncipe. Imagina o banquete. Imagina o nível da picanha. Imagina o padrão do corte, André, da picanha. Imagina a elegância da mesa, dos garçons. E o rei envia os seus servos para convidar os seus amigos para participar desse banquete. Mas o materialismo rouba o senso de prioridade. E os servos convidam. E eles chegam e convidam a primeira pessoa. E o primeiro já apresenta uma desculpa. Versículo 18. Mas eles começaram, né? Estou lendo Lucas 14, versículo 18. Mas eles começaram um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Alguém compra uma propriedade sem ver? Alguém compra uma propriedade sem ver? Mas o materialismo rouba o senso de prioridade. Bom, se não viu até agora, por que não vai no banquete do rei e vê a terra no outro dia? Entende? Versículo seguinte. Versículo 19. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Sabe o que é isso aqui? Eu preciso trabalhar. Eu comprei e eu preciso experimentar. Eu preciso ver se os bois são bons para o trabalho. Viu? Perder o senso de prioridade. Deixa para experimentar depois. Materialismo. Viu, queridos? Essas respostas nos deixam sem argumento. Não posso, eu estou trabalhando. Não posso, estou ocupado. Não posso, puxa vida, não dá. Nos deixa sem argumentos. O materialismo rouba o senso de prioridade. O outro diz o seguinte, versículo 20. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Entenda isso aqui. Não é que ele acabou de casar e está na lua de mel, não. Se você...
Abre aí, ó. Deuteronômio 24 vai dizer exatamente o que está rolando aqui. A lua de mel do povo hebreu não era essa luazinha de mel micho que você tem aí, não. Não era esse miserê que você tem aí, não. 3 dias, quando pega, né? Não. Deuteronômio 24, versículo 5 vai explicar para você. Se um homem tiver se casado recentemente, estou lendo lá, ó, Deuteronômio 24, 5. Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Viu? É nisso que ele está se apegando. Deuteronômio 24, versículo 5. Se um homem estiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Olha que bênção. 1 ano em casa, senhor Marcelo, só fazendo a mulher feliz. Bênção, Marcão. Oi? Entende? Viu? Por que não tira um dia para ir na festa do rei? Leva a mulher feliz junto? O materialismo rouba o senso de prioridade. Então, não tinham tempo, os convidados não tinham tempo. Estavam ocupados com coisas lícitas, sim ou não? A minha propriedade, a minha junta de boi, a minha esposa, a minha família, e assim por diante. Então, estão presas aos afazeres, e acabou o quê? Perderam o banquete do rei. Presas na realidade terrena, e distraídas para as coisas espirituais, distraídas para as coisas de Deus. Abriram mão do banquete do rei. Perderam o banquete do rei. Queridos, assim é a nossa sociedade. Nós estamos na mesma. Sem limites. Fazendo pouco dos princípios de Deus. Materialista, completamente envolvida com os nossos objetivos, com os nossos prazeres. E isso tem nos cegado para a realidade espiritual. Viu? Há muito tempo se sumiu das igrejas a pregação de que o Senhor Jesus Cristo voltará. Porque muito crente vai ficar deprimido com essa palavra. Quando ele olhar para o carro dele de 200 mil, de 300 mil, quando ele olhar para a casa dele de 1 milhão, e ele falar, o pastor disse que vai ficar. Estão apaixonadas demais por este mundo. Perderam o senso de prioridade. Estão apegados ao passageiro, ao efêmero, aquilo que não tem valor. E não entendem o que realmente tem valor. Então, e tudo que nos cerca, a mensagem que nos cerca, a mensagem que você entra no YouTube, a mensagem que você entra no Instagram, os cursos que querem te vender, todos eles dizem a mesma coisa. Sabe o que é? Faça acontecer, realize, você merece, você pode, conquiste, foco, compre o meu curso que eu vou fazer você ser, eu vou te apresentar a melhor versão de você. É isso, cara. É isso. Nos prendendo em nós mesmos, nos fazendo ignorar que há um tesouro celestial, que há um Deus poderoso, que há uma vida de relacionamento com Deus aqui na terra, há uma vida abundante para vivermos na companhia de Deus e desfrutarmos dela aqui nessa vida, e na outra é do outro mundo. Mas não. Então, eu descobri, queridos, através do CRAU, cadê os professores do CRAU? Me ajuda aí, Marcelo, me ajuda aí, né? Que dinheiro, ele é neutro. O dinheiro não é bom e nem ruim. É assim que fala? É, né? Então o dinheiro é neutro. Os bens, as propriedades, as posses são neutras.
O problema não são os bens, não é o dinheiro, não é o emprego, não é o carro, não é. O problema é o meu coração. O problema é a minha falta de senso de valor. O problema é a minha falta de senso de prioridade. Então, recursos sem propósito de vida é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. Ó, escreve aí. Recursos, bens, dinheiro na vida de alguém que não tem um propósito de vida é cilada. É cilada. Certamente você já conhece alguém, viu? Todos que possuem recurso, mas não possuem um propósito de vida. Sabe o que acontece? Acaba fazendo os piores investimentos desse mundo. Acaba fazendo os piores investimentos. Sabe o que eles fazem? Eles investem em mais distrações. Eles investem em mais distrações. Bom, já não tinha propósito, agora com mais um monte de distração, fica bem longe. Agora fica bem longe daquilo que seria o propósito de vida estabelecido por Deus. Então, e o fim dessas pessoas, não é? Tem recursos, mas não tem propósito. Sabe o que é? Acabam sufocadas, entupidas, engolidas pelas coisas tantas que adquiriu. E acabam sufocadas pelas coisas tolas, bobas desse mundo. Que trouxeram para... Sabe? Um monte de coisa. Existe um DVD dos vegetais que a gente vai passar para as crianças, que chama Madame Blueberry. Ela trouxe um monte de lixo para dentro da casa dela. Distrações. E isso atrapalha, rouba o propósito, deixa mais longe do propósito. Então, irmãos, entenda o seguinte: recursos é para alavancar o propósito de Deus nas nossas vidas. Recursos é para fazer acontecer aquilo que Deus planejou para a sua vida. Recurso é isso. Recurso nos ajuda a realizar aquilo que Deus tem para mim e para você. Alavanca o propósito. Tira de nós esse sonambulismo espiritual. Então, nós aqui precisamos nos ajudar. Fala para o teu irmão assim: me ajuda. Me ajuda. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos nos encorajar a todos os dias, a morrermos para o nosso jeito de viver. Sabe, a morrermos, nós precisamos, viu? O que de melhor pode acontecer com a minha ambição, com os meus projetos, é levar as minhas ambições, os meus projetos, o meu jeito de viver e pregar na cruz. Isso é o que melhor pode ser feito. O que de melhor pode ser feito para todos os seus sonhos, os seus projetos, é ser crucificado, pregado na cruz e sujeito a Cristo Jesus. Isso é o de melhor. Isso é o de melhor que pode acontecer conosco. Então aqui agora, eu encerro a pregação, mas eu quero te levar a fazer uma autoanálise. Quando eu digo que o melhor para você é crucificar os seus projetos, como é que você sente? Quando eu digo que o melhor para você é você pegar o teu sonho, é pegar suas ambições, é pegar os seus desejos, é pegar tudo aquilo que você imagina e levar para a cruz e falar assim: eu renuncio. Te dói? Te ofende? Tem algo dentro de você que fica assim, contra-argumentando? Viu, estou falando do que eu vivo. Por isso que é forte, né? Lá no íntimo a gente fica assim: não é bem assim. Está exagerando. E a gente fica justificando, a gente fica relutando. Sabe por quê? Sabe, se tem isso, se tem essa vozinha, sabe o que significa? Que o materialismo já nos contaminou.
que esse mundo já entrou na mente. E a sementinha está aí. E a minha casa? Não é assim. Não rouba o senso de prioridade, não. Eu venho na igreja de domingo. Queridos, sabe o que significa isso? Que se no íntimo, lá no íntimo, a gente não admite, mas lá no íntimo, a gente tem dúvida que se o projeto de Deus é bom mesmo. Lá no íntimo, a gente olha para o nosso projeto e fala assim, será que o de Deus é melhor? A gente não fala, porque a gente carrega uma coisa de crente, a gente carrega uma coisa chamada hipocrisia, e a gente tem dificuldade de admitir. Mas lá no íntimo mesmo, a gente duvida que o propósito de Deus, que os sonhos de Deus, que os projetos de Deus é melhor que o nosso. Isso é a marca do materialismo. Nos faz presos a essa terra, presos ao que é passageiro, presos ao que não tem valor. Tem uma mensagem de Deus para você, para mim, para nós. Leia lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Diz quem? O Senhor. Planos de te levar para uma vida miserável. Planos de colocá-lo em atraso. Planos de colocá-lo numa vida sem graça e miserável. É isso? Não. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Da onde que vem a ideia? Da onde que vem a ideia de que o projeto de Deus pode nos trazer dano? Da onde que vem a ideia de que o projeto de Deus pode ser algo sem graça, pode ser uma vida sem festa, pode ser uma vida sem alegria? Da onde que vem essa ideia? De que o projeto de Deus pode ser algo muito mesquinho, muito medíocre, muito pequeno, e eu quero mesmo, é coisa... Da onde que vem isso, queridos? Eu sei de onde vem. Vem de um sistema materialista que quer colocar a mim e a você num sono profundo. E no dia que o Senhor voltar, o dia maravilhoso, eu e você corremos o risco, de estar feito povo no tempo de Noé. Não perceberam. Não perceberam. Num sono profundo. Pensa comigo aqui, O que Noé perdeu? Responda para mim. O que Noé perdeu ao se dedicar ao projeto de Deus em construir uma arca? Nada. Muito pelo contrário, ele ganhou. Ele salvou a vida dele e da família. O que Ló perdeu vivendo como justo em meio a uma sociedade corrompida de Sodoma? O que ele perdeu? O que ele perdeu vivendo os propósitos de Deus? Nada. Ele salvou a sua família. Ele salvou a sua família. Ele salvou. Então, viva os propósitos de Deus para a tua vida. Viva os propósitos de Deus para a tua vida. Viva ligado nas coisas espirituais. Rompa com as distrações. Rompa com as distrações. Rompa com tudo aquilo que possa te distrair para algo natural e te levar para longe de Deus. Porque um dia desses a trombeta soa. Um dia desses, o dia tão esperado chega e eu e você precisamos estar prontos. Amém? Não seremos surpreendidos como aqueles que dormem. Estaremos antenados. Eu sabia. Eu só não tinha certeza que era hoje. Vamos embora. Estamos indo embora dessa terra. Amém, queridos? Amém.